muita alegria que a gente vem falar sobre um tema tão instigante, um tema também que nos leva a refletir em como nós podemos auxiliar esses espíritos que estão em nova jornada evolutiva e principalmente dar-lhes o substrato para que eles possam seguir adiante com muita confiança, principalmente naquelas crianças que em tão pequena idade já têm algumas recordações da sua estadia no plano espiritual, já têm muitas vezes o intercâmbio com aqueles que lhe precederam, a volta para casa, um avôzinho, uma avózinha, e que para eles é uma coisa natural e normal. E muitos deles também, já lembrando aos 150 anos de A Gênese, como nós colocamos no nosso slide de introdução, e dito pelo próprio Jesus: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Portanto, no decorrer da nossa apresentação, gostaríamos que todos nós nos envolvêssemos de uma maneira muito fraterna, mas principalmente enlaçando estas crianças que fazem parte do nosso dia a dia. São crianças que convivem conosco, convivem com os nossos filhos na escola, estão já voltando do plano espiritual, já em uma geração nova, muitas delas, para dar aquele passo necessário para a nossa jornada evolutiva enquanto planeta Terra, de um mundo de expiações e provas, um mundo de oportunidades evolutivas para um mundo de regeneração. Então, isso é muito importante e nós vamos tentar, em breves minutos, colocar um estudo que já fazia parte do questionamento de Kardec, quando, na sua descrição em A Gênese. Portanto, todo o estudo foi baseado nesta passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18, passagem também no Velho Testamento do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, e também a Gênese, no capítulo 16, no item 59. Uma passagem belíssima, dizendo assim: nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias, espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Portanto, já é um anúncio do próprio Cristo, do próprio Jesus, que dizia e sempre nos alertou que somos espíritos imortais, que somos pessoas encarnadas em uma experiência evolutiva. E começamos essa experiência demarcada por uma desencarnação para uma nova encarnação, uma vivência no plano terreno e posteriormente a nossa finitude. Portanto, em todas as épocas em que nós estamos alocados, desde o Velho Testamento até o dia de hoje, é assim que as coisas acontecem. Então, nós temos uma passagem terrena com um início e um final, e temos também uma passagem na erraticidade, onde lá nós reformularemos muitas propostas para uma nova jornada. Portanto, quando nós estamos falando de vossos filhos e vossas filhas profetizarão, Kardec coloca na Gênese, é a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade, que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições. A predição, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos, pois que sem os espíritos não haveria médiuns. Portanto, quando Kardec coloca a vulgarização da mediunidade, ele está querendo dizer que a mediunidade é um atributo do espírito, um atributo comum
a todos nós, porque como sabemos pelo livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, em toda a obra do Pentateuco, todos nós somos médiuns. Alguns ostensivos, outros intuitivos, e cada um segue dentro da sua jornada terrestre, nessa escalada evolutiva, de uma maneira pessoal. E não é por diferente que nós tenhamos crianças e jovens que já apresentam este, vamos dizer, fenômeno, porque não é fenômeno como nós o entendemos, mas é uma experiência comum no dia a dia desta encarnação. Portanto, para nós adentrarmos este assunto, vamos só nos recordar o que é infância e o que é adolescência. Tomando como base o menino Chico Xavier, que todos nós temos esta imagem do filme que retrata a sua vida, a infância é o período que vai desde o nascimento até aproximadamente 12 anos. É um período em que ocorre um grande desenvolvimento físico, como nós vemos dentro das nossas casas, nas nossas crianças. E também ocorre um grande desenvolvimento psicológico, envolvendo graduais mudanças no comportamento e na aquisição das bases da personalidade. Daí o importante papel da família. Nós temos responsabilidade perante o Criador com estas crianças que estão na nossa casa, sejam nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, quaisquer que sejam. E dentro da casa espírita, pelo carinho dos evangelizadores que abraçam essas famílias e suas crianças, também existe uma responsabilidade importante, porque além da família, a casa espírita, ela provê a educação moral de cada um dessas crianças e destes jovens. Passando para o Chico Xavier na sua juventude, o jovem, a adolescência marca, então, a transição entre a infância e a idade adulta. Caracteriza-se por alterações em diversos níveis, tanto físico quanto mental, o social, e representa para o indivíduo um processo de distanciamento das formas de comportamento e privilégios típicos da infância e da aquisição de características e competências que o capacitem a assumir os deveres e papéis sociais do adulto. Em outras palavras, de uma maneira muito simplista e muito simplória, mas não tão diferente do que nós já conhecemos. A adolescência, ela é um período intermediário entre a fase infantil e a fase adulta. É um momento que o espírito se integra totalmente do seu processo reencarnatório e aí sim delineia-se então a sua característica de personalidade, o seu comportamento, o seu pensamento. E tudo começa na programação reencarnatória. É lá, e se nós formos lembrar na literatura de André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo Reencarnação de Segismundo, nós vamos ver um capítulo recheado de informações que vão nos esclarecer que tudo aquilo que precisamos na nossa vida corpórea, seja do nascimento à nossa finitude, está determinado, a princípio, nesse planejamento reencarnatório. Quando nós temos a consciência e temos a capacidade de ajudar os nossos mentores na definição do que é melhor para nós, ótimo. Mas se porventura nós estivermos em uma condição em que isso não é possível, temos os responsáveis por este planejamento que intuem simplesmente a nossa melhoria moral e o nosso progresso intelectual. Portanto, a programação reencarnatória, ela é definida exatamente desta forma, justamente para nos assessorar e nos ajudar em estabelecermos metas de melhoras individuais. Então, começa em todo esse trânsito da formação do embrião e do feto, que vai culminar num contínuo de vida, ou seja, todas as fases em que nós passamos do nosso nascimento até a nossa vida adulta. Portanto, é nesse período que nós estamos centrando a palestra de hoje, que é a mediunidade na infância e na adolescência, porque não podemos nunca esquecer que nós somos seres
espirituais em uma experiência reencarnatória. Daí a necessidade e a importância de nós estarmos conscientes de que os nossos filhos, eles não vivem por viver, eles têm uma experiência, eles têm um objetivo e, principalmente, eles têm um progresso a ser realizado. Por isso, a necessidade das famílias estarem muito bem integradas com esta responsabilidade. Por quê? Tanto na sua fase infantil quanto na adolescência, essas criaturas são seres espirituais reencarnados. Eles trazem e têm um passado com outras experiências. Cada um de nós, nas nossas várias vidas sucessivas, nós adquirimos experiências e com isso nós promovemos ou a nossa estagnação em determinado período da nossa jornada evolutiva, ou nós avançamos. Retrogradar, nunca. Essas criaturas também apresentam um nível intelectual específico, como cada um de nós tenha o prazer e a oportunidade de ver nestas fases. Apresenta as suas potencialidades de desenvolvimento moral. Umas precisam muito pouco da nossa ajuda neste quesito, porque já são crianças, espíritos já andados nas suas trajetórias anteriores. Mas muitas outras, como nós vemos no nosso dia a dia, elas também trazem as suas dificuldades, daí a necessidade dessa parceria integrativa com a família. E cada um deles apresenta-lhe a personalidade que lhe é própria. Portanto, nós precisamos sempre focar nestes dois períodos com o máximo respeito, mas também com uma máxima preocupação e responsabilidade. Porque Santo Agostinho já dizia em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, que ele dizia assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus esta alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Portanto, é mais um motivo para que nós nos debrucemos sobre os nossos filhos, para que possamos ajudá-los da melhor maneira possível. Em se tratando, então, da mediunidade na infância e na adolescência, convidamos o próprio Allan Kardec para nos esclarecer conceitos muito simples, mas só para que nós relembremos que ela é apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos de uma forma geral. A mediunidade, então, ela não implica necessariamente nas relações habituais com os espíritos superiores. Ela é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir e de falar. E isto é embutido em alguns dos nossos irmãos de uma maneira muito mais forte, firme e categórica no planejamento reencarnatório. Apesar de todos nós sermos médiuns, nós vamos desenvolver esta habilidade de uma maneira mais integrada e de uma maneira mais responsável à medida que esse órgão do sentido da nossa parte sensorial, do nosso perispírito, ela vai se manifestando de uma maneira cada vez mais pungente. E Kardec continua: ela é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem e aos viciosos para os corrigir. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas é aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem a assistência. Vendo, então, esses conceitos básicos dentro da mediunidade, nós temos duas literaturas que vão focar estes dois momentos, da mediunidade eclodida tanto na infância quanto na adolescência. O livro da Sueli Caldas Schubert, que nós temos aqui na Livraria da Comunhão, A Mediunidade e a Obsessão em Crianças,
E Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, falando sobre adolescência e vida, ele vai ter 2 capítulos que tratam desta parte da mediunidade, principalmente nos jovens. Portanto, lembrando que as crianças são como seres espirituais, também podem apresentar a manifestação dessa faculdade naturalmente em qualquer faixa etária. E nós devemos lembrar que até os 7 anos, as nossas crianças, elas têm um intercâmbio natural com o plano espiritual. É muito simples de explicar. Há pouco tempo, em 7 anos, que elas se desligaram do plano espiritual e estão encarnadas. Portanto, essa interatividade, ela ainda é muito próxima e muito forte, essa ligação com o plano espiritual, para muitas delas que vivenciam e nos contam a respeito do que se passou no plano espiritual enquanto elas estavam por lá, porque muitas delas têm esta memória. Então, explica-se muito por conta desta tenra idade de afastamento da erraticidade. E o próprio Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 17, ele, no subitem 221, ele questiona os espíritos da codificação. Há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer defeitos físicos, quer de estrita visão e de visões. Apresenta isso inconveniente? Será que é inconveniente uma criança apresentar estas manifestações? Os espíritos colocam, não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. Daí nós lembramos do planejamento reencarnatório. O mesmo não acontece quando ela é provocada e sobreexcitada. Nota que a criança que tem visões, geralmente ela não se impressiona com estas que lhe parecem coisa naturalíssima, o que dá muita pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente se ela conhece o Espiritismo. Portanto, os espíritos da codificação vêm dar a sua pungência neste quesito, porque as crianças, como seres em jornada evolutiva, elas têm, muitas delas, essas lembranças e essa interatividade muito naturalmente. E ele continua: em que idade se pode ocupar sem um inconveniente de mediunidade? Porque é uma questão que preocupa a todos e a casa espírita também. A partir de que idade nós podemos deixar que essas crianças possam evoluir na sua mediunidade e ir fazer o seu delineamento? Os espíritos também são extremamente categóricos. Não há idade precisa, tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do seu desenvolvimento moral. A criança de 12 anos, a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas, porque é uma característica, uma habilidade, uma faculdade natural, como a de ver, como a de sentir, como a de escutar, como a de palpar. Então, a mediunidade é uma característica natural dos nossos órgãos sensoriais ligados ao perispírito. E ao longo da história, nós tivemos inúmeros jovens que dedicaram a sua mediunidade ao serviço da causa, ao serviço da causa do Cristo. Então, nós vamos ver que na primeira edição do Livro dos Espíritos, Julie Boudin, Caroline Boudin e Ruth Jaffé, com 15, 17 e 18 anos, foram as médiums que ajudaram Kardec na elaboração do primeiro Livro dos Espíritos. Depois nós tivemos Hermance Dufault, aos 12 anos, ela era uma médium historiadora e aos 18 anos ela colaborou com Kardec na segunda edição do Livro dos Espíritos, que é a que nós conhecemos hoje. As irmãs Fox, Kate, de 11, e Margaret, com 14 anos, tiveram o desenvolvimento da sua mediunidade quase que forçosamente nos Estados Unidos, quando apareceram as primeiras manifestações que nós temos descritos nos relatos espíritas. A Florence Cook, com 14 anos, os fenômenos de ectoplasmia, ela fornecia o seu ectoplasma para os estudos de William Crookes nos fenômenos da materialização.
Joana d'Arc, aos 14 anos, ela travava diálogos com São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida, tendo as informações para aglomerar o exército francês naquela época em que ela se inscreveu no exército para trabalhar em prol do Cristo. Chico Xavier, então, nós não podemos nem dizer que conhecemos a vida e a obra deste grande apóstolo de Jesus, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e Ivone Amaral Pereira, dentre outros, que tiveram as suas mediunidades eclodidas na sua transição da infância para a sua juventude. Portanto, este intercâmbio para a criança é natural, como é natural eu os ver aqui, como é natural vocês me verem. Para elas não causa estranhamento nenhum, porque elas podem divisar muito mais comumente no mundo espiritual, pela clarividência, familiares que já nos antecederam. Travam diálogos. A gente vai ver que muitos relatos, conhecemos algumas pessoas que comentam que a sua criança conversou com uma avózinha, que ela travava diálogos, não sabia quem era, e se abre um álbum da família e ela identifica, não é ele que estava ali comigo, conversando comigo, e era um avô que já havia desencarnado há bastante tempo. Então, para as crianças, isso não é difícil. Para muitos adultos, e mesmo nós, dentro da casa espírita, para nós ainda é uma coisa meio que, para muitos, assombrosa. Como que uma criança conversa com alguém que já morreu? Quando nós estamos falando agora, neste momento, daqueles que não têm o conhecimento que nós temos em relação à mediunidade e também a relação com o mundo invisível, né? O mais comum deles todos é o amigo invisível. Então, muitas vezes as crianças, e nos consultórios de pediatria, a gente muitas vezes vê as mães comentando que a criança estava ali brincando, conversa com um, conversa com o outro, presta atenção no diálogo, ele tem nome, ele brinca, ele dá um recado, e o amigo invisível, ele é muito comum com o relato dessa questão da mediunidade na infância. Portanto, dentro desse quesito, nós temos alguns sinais de alerta que, tanto na criança quanto no adolescente, que vai nos despertar para uma possível eclosão de mediunidade. O amigo invisível, então, é uma delas que nós já comentamos. Muitas crianças e adolescentes têm perturbações do sono e terror noturno, sentimentos de perseguição, uma inquietação patológica, ou seja, eles apresentam tiques repetitivos, repetições de falas de uma maneira muito desconexa e que muitas vezes nós não entendemos, um medo persistente em surtos, o pavor, alterações comportamentais, como a depressão, a irritabilidade, a agressividade, muitas vezes eles falam desconexamente e ininterruptamente, alterações da capacidade cognitiva e, principalmente, uma das grandes características destas crianças é o baixo rendimento escolar. Além disso, muitas delas, ideações suicidas e automutilação. Nós estamos tendo um grande surto, vamos dizer assim, de crianças em tenra idade que já pensam em se matar. Em consultório, apesar de eu ser gastropediatra, eu já tive alguns relatos nesse sentido, onde as famílias se desesperam. Como uma criança quer se matar? Né? Recordações de vidas passadas. Isso não é eclosão de mediunidade, é apenas uma recordação. Muitas crianças trazem informações de suas vidas em vidas anteriores e descrevem. Se você pedir para que elas repitam várias vezes em momentos diferentes, elas vão repetir sempre a mesma história. A descrição de desdobramentos inconscientes que geram insegurança. Crianças que se veem acima do seu leito, olham, veem seu corpo, mas elas não estão ali, porque elas estão em desdobramento. Muitas delas têm esse desdobramento consciente. Os estados de insônia, a instabilidade sexual no jovem, as instabilidades emocionais,
a dependência química. Então, todos estes sinais que nós estamos colocando fazem parte de uma investigação para a eclosão de mediunidade. Mas nós temos que lembrar que muitos desses sinais estão presentes em outras faculdades, que sejam doenças, que sejam distúrbios, que sejam transtornos psíquicos, não necessariamente ligados com a eclosão de mediunidade. Portanto, quando nós começamos uma investigação neste quesito, nós vamos ver que a família é a primeira que observa tanto a criança quanto o adolescente com essas características que nós comentamos. É a família que vai fazer o primeiro relato. Muitas vezes, essa família vai ao médico pediatra, ao clínico geral, no caso do adolescente, falando que existem estes substratos que estão chamando a atenção e que eles não consideram normais. E muitos deles, ao invés de passar pelo pediatra ou pelo clínico geral, já vão direto nas especialidades. Ou vão para o neuropediatra, neurologista, psiquiatra infantil e adulto, e os psicólogos, que são muitas vezes aqueles que retêm uma maior história destas crianças relatadas pela sua família ou pelos seus cuidadores. Portanto, quando nós estamos diante desta situação, nós temos que avaliar como que nós vamos investigar de uma maneira muito fidedigna se essa criança está tendo um problema de eclosão mediúnica ou se ela está tendo apenas outros comportamentos que não estão relacionados com a eclosão da mediunidade. Porque nós precisamos descartar doenças orgânicas. Muitos desses sinais e sintomas que eu comentei com vocês, eles estão presentes em várias patologias, em várias doenças, que no meio médico, de uma forma geral, a gente é muito familiarizado com ela. Mas para a criança em eclosão da mediunidade, muitas delas vão ser relatadas pelas suas famílias também na casa espírita. Portanto, é importante que a casa espírita pergunte se esta criança já foi investigada para a avaliação de outras possíveis causas que não sejam apenas a eclosão da mediunidade, porque nós sabemos que muitas doenças também manifestam-se assim. Portanto, vão ser feitos vários exames laboratoriais, exames de imagem, neurofisiológicos, para determinarmos se isto é problema orgânico ou não. Em se pensando na adolescência, nós temos ainda outras avaliações a fazer antes de fecharmos um diagnóstico de eclosão mediúnica. O adolescente, ele está numa fase de puberdade. Ele tem as suas mudanças hormonais e corporais. Ele tem a busca da sua identidade, que é quando completa o seu circuito de instalação do processo reencarnatório. Ele tem uma família por trás que pode lhe dar o conforto ou também ficar tão inseguro quanto ele. Ele tem as amizades, que a gente sabe que os jovens eles se mobilizam muito por grupos. Então, muitas vezes, eles vão se manifestar também alguns distúrbios, como bullying e outras coisas afins, que vão chamar a atenção e eles podem entrar nos seus transtornos psíquicos em função disso. A sexualidade aflorada em função dessas mudanças hormonais e comportamentais, uma vida social que exige bastante, a própria religião. Nós somos agraciados pela misericórdia porque temos uma religião que esclarece e consola, mas muitas dessas eclosões acontecem em outras religiões que não têm a mesma visão que nós temos, e isso dificulta bastante, né? E a mediunidade em si. Portanto, todas essas características têm que ser levadas em conta antes de nós fecharmos um possível diagnóstico de eclosão da mediunidade de uma maneira muito pontiforme. Portanto, Sueli Caldas Schubert, ela faz uma consideração importantíssima. Nós temos que avaliar se esse adolescente ou este jovem está capacitado para ter a sua eclosão de mediunidade e o seu desenvolvimento de uma maneira muito responsável, porque ele está inserido em todas essas nuances que nós colocamos.
né? Então, isso tem que se prestar atenção, principalmente o estilo de vida deste adolescente na nossa atualidade, principalmente quando nós temos o excesso de informação, o excesso de estímulo, muitas vezes a interatividade com amigos que não são amigos que desejássemos que nossos filhos tivessem, e muitas vezes esses jovens são levados para outros caminhos que muitas vezes podem dificultar esta integração. Eles, os jovens, terão condições de assumir compromissos sérios e perseverantes que a experiência da eclosão mediúnica requer? Isso é uma coisa que a Casa Espírita precisa pensar, porque é exatamente pautado em todos esses quesitos que nós colocamos. É importante que essa reflexão seja feita. E mesmo que o jovem tenha essa seriedade, ele está inserido num momento de escolha profissional. Quando nós estamos neste momento, as coisas se tornam um pouco mais atabalhoadas, porque muitas vezes a eclosão da mediunidade vem exatamente com todas essas turbulências em que o jovem passa neste momento. E para se exercer uma mediunidade responsável, há necessidade de que o jovem ele passe pelas suas atitudes renovadoras, como hábitos, condutas e as companhias. Tudo isso, dentro da casa espírita, é fácil de nós observarmos, porque os nossos jovens geralmente passam pela evangelização, é um caminho natural. Mas e para os outros jovens que não estão na casa espírita, e como a mediunidade ele é uma eclosão para todos, intuitivamente ou ostensiva, como que nós poderíamos então ajudar da melhor maneira, né? E por conta disso, nós temos em andamento desde o ano passado o projeto da mediunidade na infância, que é um projeto de uma parceria entre a FEB e a AME Brasil. Ele tem uma duração de 2 anos, de 3 anos, que foi de 2016 a 2019. A função desse projeto é exatamente tentar esclarecer e ajudar, principalmente a casa espírita, a lidar com estas eclosões mediúnicas, né? Então, é um levantamento de dados em todo o território nacional para a organização de estratégias a serem discutidas posteriormente em como proceder o diagnóstico e a conduta das crianças e adolescentes em atividade mediúnica e acolhimento dessas crianças e suas famílias pela Casa Espírita. Então, foi elaborado um questionário onde se reúne principalmente dentro da área da mediunidade, um questionário de 22 questões, e que é preenchida de uma maneira bem regular pelo evangelizador em entrevista com os pais destas crianças, para nós termos um delineamento em todo o território nacional, se realmente nós estamos tendo um aumento das eclosões da mediunidade na atualidade, tanto em crianças quanto em jovens. E no Reformador deste mês, uma belíssima revista, esta que foca a família, nós vamos ter os resultados preliminares deste projeto, que nós já temos contabilizados mais de 1.200 crianças e jovens que estão sendo avaliados por este questionário na Casa Espírita, em todo o território nacional. Então, quem tiver a oportunidade de adquirir esta revista para se integrar daquilo que nós estamos falando aqui. E é claro que tudo isso vai se fechar no final de 2018, para que em 2019 nós tenhamos já as publicações a respeito deste tema. Portanto, meus amigos, vocês veem que o nosso tempo é tão escasso para que nós possamos falar de um assunto tão vasto. Mas é um assunto extremamente necessário, porque ele está no nosso dia a dia, é um assunto que as escolas com os transtornos comportamentais têm chamado a atenção das famílias, e os médicos que estão à frente
deste projeto, principalmente aqueles que têm a sua visão espírita, né, de todo este trabalho e principalmente desta realidade do dia a dia das famílias, a gente vai trabalhar exatamente com estas informações para fornecer ao movimento espírita informações pautadas em cima de respostas extremamente fidedignas a esses questionários. Porém, foi-se pensado inicialmente neste projeto para ver se a eclosão da mediunidade na infância e na adolescência estavam eclodindo mais do que já eclodiam naturalmente. Mas nós temos nos deparado com um problema talvez mais grave, que este questionário tem recebido várias informações de que as nossas crianças estão, muitas delas, em estados de tristeza profunda. Crianças com ideações suicidas, jovens com ideações suicidas de automutilação. Então, nós caminhamos o projeto para um fim e estamos abrindo um leque para o outro. Por quê? Porque na nossa sociedade, com tanto estímulo, com tanta desinformação, com tanto distanciamento de Jesus e das suas leis, do seu evangelho, nós estamos tendo infância e juventude muitas vezes perturbada. E esta perturbação reflete principalmente nos transtornos psíquicos, nas tristezas profundas. Não é qualquer tristeza, é uma tristeza da alma. E isso leva à ideação suicida. E o que é pior, as crianças, quando em ideação suicida, elas agem rapidamente. O adulto, quando na ideação suicida, ele pensa, ele repensa, ele desiste, ele pensa novamente até ele ser sucedido ou não. Mas a criança, até 12 anos, ela é muito imediatista. Quando ela resolve, ela faz. E isso tem nos trazido uma preocupação enorme, porque nós sabemos que a ideação suicida e o suicídio concretizado traz um retrocesso para essa alma em jornada evolutiva. Porém, finalizando a nossa apresentação, Emmanuel, em Fonte Viva, no seu capítulo Mocidade, capítulo 151, ele finaliza esse capítulo de uma forma maravilhosa, que dá a todos nós a ideia da nossa jornada evolutiva. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação. A velhice será chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e ao terminar a viagem com o êxito desejável. Portanto, meus amigos, que nós possamos refletir bastante sobre este tema. Não só na eclosão da mediunidade, nas profecias já benditas por Jesus no seu Evangelho, mas principalmente pelos nossos jovens que sofrem, pelas nossas crianças que sofrem. Daí a necessidade de nós, como espíritas, como movimento espírita e principalmente como família, repensarmos as nossas condutas, repensarmos de que os nossos jovens e as nossas crianças são vasos que nós plantamos, que nós adubamos, mas que nós colheremos no futuro. E quem colherá mais ainda é aquele espírito que nasceu, viveu e ao seu desencarne, ele tem a total noção de que o que ele fez por aqui nessa estadia foi aquilo que de melhor ele poderia contribuir para si mesmo. Então, que nós possamos refletir, que nós possamos vigiar as nossas crianças e os nossos jovens de uma maneira muito carinhosa. Quando eu digo vigiar, é acolher, é dar o conforto, dar o consolo, dar o apoio, mas principalmente fornecer o equilíbrio e o consolo que essa doutrina nos oferece no dia a dia.
Muito obrigada e que Jesus nos acompanhe. Muito obrigada, doutora Márcia Leon. Vocês observam que é um tema extremamente importante no nosso dia a dia. E vamos passar agora para algumas perguntas que já nos chegaram, mas trazendo realmente essa reflexão final, né? Sobre que muitas vezes a gente preocupa muito com a questão do fenomênica, mediúnica, mas é importante lembrarmos Emmanuel quando ele fala que a mediunidade é nos dado como para que nós sejamos imã do nosso próprio ser, porque ela é nos outorgado como uma forma de evolução. Então, nós precisamos estar atento a essa oportunidade, mas, acima de tudo, é preciso cuidar, né? Cuidar de nós, das nossas emoções, das nossas crianças, com atenção, para que isso seja algo que venha realmente, né, a ajudá-la no seu processo evolutivo, como todos nós. Então, nós agradecemos pela clareza, né, pela colocação muito boa que você nos trouxe, Márcia. E nós vamos passar agora para o nosso amigo Lúcio, que vai nos trazer algumas das questões que chegaram até nós. Bem, eu queria repetir o e-mail, caso alguém queira mandar uma pergunta para a Associação Médico Espírita via e-mail, é ame.distritofederal@gmail.com. Eu peço perdão as pessoas que perguntaram, porque eu aglutinei algumas perguntas e fiz uma tradução para ficar uma dinâmica um pouco mais fácil para a doutora Márcia poder responder, para não fazer a pergunta ipsis literis, como foi colocado aqui na mesa. Bom, Márcia, a primeira pergunta na verdade, a constatação que você, inclusive, falou durante a aula, né? Então, uma mediunidade de efeito físico, né? Criança, o adolescente tem uma mediunidade de efeito físico. Aí a família acha até bonitinho que ele é um paranormal. Mas quando a criança ou adolescente começa a enxergar vulto, enxergar pessoas, ouvir falar, já vem aquele fantasma do diagnóstico de esquizofrenia, né? Então, a pergunta é a seguinte: temos como diferenciar um distúrbio psiquiátrico da mediunidade de uma maneira fácil? E qual que é o conselho que a doutora Márcia pode dar aos pais diante de uma situação como essa? Aqueles pais que normalmente não são da doutrina espírita, que são de outras vertentes religiosas. Então, em primeiro lugar, nós precisamos situar aonde essa criança está. Ela tem um distúrbio orgânico ou ela tem um distúrbio psiquiátrico? Muitos distúrbios orgânicos, muitas doenças orgânicas podem simular alguns sintomas. Por exemplo, no passado, quando não se tinha o conhecimento e o tratamento para uma forma de diabetes em que fazia uma hipoglicemia grave, as crianças, os adultos tinham convulsão. No passado, eles tinham a rotulação de serem possessos, né? E isso é por falta do conhecimento médico mesmo na época, da falta de recursos, né? Então, muitas vezes se rotulavam esses pacientes com problemas orgânicos como sendo pacientes psiquiátricos e muitos deles com pacientes esquizofrênicos. Então, primeira coisa, precisa ser feita essa separação. Daí a necessidade de se levar ao consultório médico, pediatra, clínico geral, psiquiatra infantil, psiquiatra geral, para que possa fazer a elucidação diagnóstica deste paciente. Primeira coisa. Outra coisa, muitos pacientes que têm transtornos psíquicos, eles têm alterações dos seus neurotransmissores cerebrais. Então, quando nós temos um paciente, por exemplo, com hipotiroidismo, que tem um quadro depressivo por alterações das funções da sua tireoide, ele não significa que ele está obsidiado, não é verdade? Então, nós temos que tirar um problema orgânico, separar de um problema psíquico e fazer as avaliações médicas possíveis e os tratamentos adequados. E, é claro, para aqueles que estão na casa espírita, a terapia complementar espírita é fundamental. O passe, água fluidificada, os tratamentos nas salas, tudo isso vai ser
avaliado pela equipe espiritual da casa, através do atendimento fraterno e direcionamento dessas pessoas, sejam crianças, jovens e adultos, para os tratamentos adequados, nunca deixando de lado os tratamentos orgânicos. Isso é importantíssimo falar. E o conselho que a gente poderia dizer é refletir exatamente sobre isso. Mesmo para aqueles que estão na casa espírita, muitas vezes é difícil de você definir, apenas olhando para o quadro que aquele indivíduo está apresentando, se é um problema apenas de transtorno psíquico, se é manifestação mediúnica, se é outros processos que envolvem a mediunidade. Precisa-se estudar caso a caso, precisa-se esclarecer e precisa-se aglomerar de uma maneira muito prática os acompanhamentos médicos e os acompanhamentos da casa espírita. Ainda dentro dessa pergunta, que seguia nesse caminho, foi perguntado se existe algum diferencial biológico na criança médium, se existem algum trabalho científico sobre criança médium. Olha, sobre criança médium, não, mas nós temos alguns médicos psiquiatras que estudam saúde e espiritualidade e que estão promovendo alguns estudos nesta área, coordenados pelo Dr. Alexander Almeida, em Juiz de Fora. Não existe um marcador biológico conhecido para se dizer que é médium ou não é médium, né? Porque isso é um atributo espiritual, não é um atributo orgânico, né? Então, nós precisamos desmistificar isso e precisamos, acredito que no futuro, na medicina do futuro, muito lá para frente ainda, nós poderemos ter algumas interações maiores, mas até o momento, não. Márcia, outra pergunta. O terror noturno, ou seja, aquele choro intenso, inconsolável, sem causa aparente, que aparece e desaparece em algumas crianças, pode ser sinal de mediunidade? Uhum. Muitas vezes as crianças que nos relatam de terror noturno, elas geralmente, quando elas acordam e quando elas conseguem explicar depois de sair daquela pane que se encontravam, né? Porque uma sensação de pavor intenso. Geralmente elas vão, quando é um terror noturno com o sinal de perseguição dos espíritos, né? Elas vão relatar exatamente isso, que existia alguém que estava apavorando, que estava passando muitas vezes o medo para aquela criança, e que muitas vezes elas relatam que as crianças estavam sendo apertadas a sua garganta, né, no sentimento de sufocamento. Então, algumas dessas crianças conseguem relatar esses sinais, né? Mas geralmente quando elas conseguem, né, que muitas delas, quando têm um terror noturno, e elas vão fazer essa manifestação através da fala para os seus pais, mas choram inicialmente, porque ainda estão apavoradas, e muitas delas se omitem em comentar. Mas as que comentam, geralmente associam com uma sensação persecutória. Dentro dessa vertente também, como o Espiritismo explica o sonambulismo, ou seja, aquelas crianças que andam, falam durante o sono, que normalmente é verificado na infância? Uhum. Então, na infância, muitas crianças sonambúlicas, né, elas têm esta vertente, muitas vezes pela questão do desdobramento inconsciente mesmo, né? Então, muitas crianças relatam, e você vê, às vezes, algumas crianças se dirigindo à porta, ou elas conversam, mas depois não lembram do que falaram. Às vezes, os pais, eles não entendem o que as crianças disseram, né? E isso se perde na memória delas, porque isso não é uma coisa que elas vão guardar com uma certa facilidade, a não ser que alguém comente, né? E que pergunte a ela o que ela estava fazendo em tal lugar e ela não se lembra. Portanto, isso é uma coisa muito comum, até por volta dos 8, 9 anos de idade, e depois os fenômenos sonambúlicos diminuem bastante, conforme nós conhecemos.
A última pergunta. Normalmente a mediunidade ostensiva ela se manifesta na infância, na adolescência, mas ela também pode se manifestar na idade adulta? Sim, sim. Aliás, a mediunidade ostensiva, ela se manifesta principalmente quando ela está, muitas vezes, em desenvolvimento mediúnico, né? Então, na realidade, faz parte de um trabalho de estudo, né, do desenvolvimento desta mediunidade, mas é um atributo do espírito, né? Então, ele pode acontecer em qualquer faixa etária, como Kardec tão bem colocou lá na questão que ele elaborou aos espíritos da codificação. Mas a mediunidade ostensiva, conforme a conhecemos, é muito mais comum no jovem para a vida adulta. Bom, para encerrar, eu gostaria de relembrar mais uma vez o nosso e-mail, aame.distritofederal@gmail.com. Passar a palavra para a doutora Fabíola, fazer a prece de encerramentos e agradecimentos. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer à doutora Márcia, agradecer a todos os presentes, a todos aqueles que estão nos acompanhando e mostrar algo que gostaríamos de trazer também como reflexão, que dentro da terapia complementar espírita, que foi tão bem citada aqui pela Márcia, nós temos um recurso e uma ferramenta maravilhosa, que é a oração, que é o culto do Evangelho no lar, porque nós sabemos que a questão nossa é sintonia, pensamento. Então, quando nós temos o hábito dentro dos nossos lares de fazermos as nossas preces, agradecendo o dia que começa, fechando a porta, como dizia Gandhi, né? Que nós temos que abrir e fechar a porta adequadamente do dia, abrindo a porta, agradecendo a oportunidade do dia e fechando a porta, agradecendo por estarmos novamente ali no nosso descanso. Então, quando nós começamos a desenvolver essa ferramenta tão maravilhosa, a gente vai trazendo muita harmonia, tanto harmonia para o lar, como para essas crianças que hoje nós sabemos que, diante do limiar do mundo de regeneração, nós estamos recebendo crianças altamente sensíveis. E que nós, muitas vezes, nós adultos, não estamos preparados, porque também estamos desequilibrados nas nossas emoções, nas nossas próprias questões pessoais. Então, é importante lembrarmos que a mediunidade não é algo ruim, é algo muito bom, mas é necessário que nós aprendamos, através do estudo, através da disciplina, através da oração, a nos reequilibrarmos. Porque se nós nos reequilibrarmos no nosso dia a dia, tentando trazer coisas positivas, emoções positivas para nossas vidas, trazendo a oração para o nosso lar, automaticamente nós vamos criar uma ambiência e uma psicosfera, como o próprio André Luiz nos fala, de equilíbrio e vai ajudar a nós, como tutores, pais, responsáveis por essas crianças, como também a um ambiente adequado para essa criança manifestar-se, tendo a adequação, como você falou, muitas vezes buscando os recursos terapêuticos, médicos, psicoterápicos, mas dentro da casa espírita, trazer essa visão, que a gente tem um recurso maravilhoso, que é a terapêutica complementar espírita e, principalmente, a oração, que eleva o nosso padrão vibratório e que vai nos ajudar na condução da nossa própria vida e na condução das nossas crianças que estão vindo tão sofridas, como esse levantamento inicial está mostrando, o que nos alerta, né, Márcia? Ela liga um sinal de alerta. Estamos realmente cuidando bem das nossas crianças? Então, nós agradecemos e trazemos mais essa reflexão final